Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael, desenvolvedor web full stack, e hoje a gente está aqui para dar sequência na nossa série Aprendendo Python do Zero. Tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre operadores matemáticos, operadores lógicos e funções. E calma, você não precisa saber matemática para programar, tá? Esse é um tabu, é algo que as pessoas pensavam antigamente, né? Para saber programar precisava ser um gênio da matemática, e não é necessário, tá? Então não esqueça de curtir, compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série e outros vídeos que eu vou trazer aqui para o canal. Então, bora lá! Show! Eu tô aqui no nosso projeto da última aula, onde a gente aprendeu sobre variáveis, sobre o início no Python, né? Configuramos todo o nosso ambiente. E agora a gente vai criar um novo arquivo aqui, tá? Então, vou clicar com o botão direito, novo arquivo, vou chamar de operadores.py, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quais são os operadores matemáticos, quais são as operações matemáticas que a gente pode fazer na programação e que a gente usa bastante na programação? As operações matemáticas simples, tá? Soma, subtração, divisão, multiplicação, e essa operação de módulo é algo que a gente utiliza bastante na programação, vocês vão ver ali quando eu mostrar o exemplo para vocês, mas o módulo nada mais é do que o resto da divisão. Então, se eu dividir, por exemplo, 10 por 2, o resto da divisão é zero, e o módulo vai trazer isso para a gente, tá? Então, qual é o valor do resto da divisão? Esse é o módulo, beleza? Então vamos voltar lá para o código e vamos começar a entender como é que funciona esses operadores matemáticos aqui, tá? Então vamos supor que eu queira fazer uma conta de mais, né? Então print 5 mais 3, isso eu mostrei para vocês no último vídeo, tá? E se eu vou abrir meu terminal aqui, lembrando, Ctrl Shift aspas simples, abre o terminal. Tá? E se eu rodar o comando py operadores.py, eu tenho aqui o resultado 8, tá? Mesma coisa para subtração. Deixa eu salvar o arquivo, senão não vai ter diferença, tá? Subtração, o resultado é 2. Multiplicação, 5 vezes 3. Vou ter o valor aqui de 15. E 5 dividido por 3, eu vou ter o valor aqui de 1.66667, beleza? E como eu falei para vocês, eu tenho o operador de módulo. Então, qual é o resto da divisão de 5 por 3? Tá? Se eu olhar aqui, o valor é 2. Então, ele sempre vai trazer para a gente o número inteiro do resto da divisão, tá? Ele não vai continuar a divisão nas casas decimais, igual foi a divisão mesmo, vai mostrar realmente qual que é o resto da divisão ali, quanto que sobra na nossa divisão, beleza? Só que a gente viu no vídeo passado que nós não utilizamos os valores soltos assim no nosso programa, né? No nosso script. Nós utilizamos variáveis. Então, vou mudar esse print aqui, vou criar uma variável número 1, que vai ser o 5, número 2, que vai ser o 3, e aqui, se eu fizer um print de número 1 mais número 2, eu vou ter, deixa eu limpar meu terminal, lembrando, Ctrl L para limpar o terminal, ou é só digitar o comando clear, tá? Eu vou ter operadores.py, o mesmo resultado, né? Então, 5 mais 3 é igual a 8, mas lembrando que agora eu estou somando as variáveis, tá? Eu não estou somando os números diretos, igual eu fiz no exemplo anterior, beleza? Aí vocês podem estar se perguntando, né? Rafa, é possível somar strings? Vamos ver? Então, vou criar aqui uma palavra 1, que vai ser olá, e a palavra 2 vai ser mundo.
tá? Então, o que que vocês acham que vai acontecer aqui? Deixa para mim nos comentários aí o que que vocês acham que vai acontecer aqui, tá? E vamos fazer essa soma. Então, eu vou dar um print aqui, palavra 1 mais palavra 2. Palavra 2. Beleza? Vou comentar a soma numérica aqui, tá? E vamos ver o que que aconteceu, tá? Então, vou rodar o comando para executar o meu arquivo e eu tenho a soma dessas duas palavras, tá? Por que que eu coloquei entre aspas? Porque quando a gente está somando duas strings, o valor correto não é soma, tá? E sim concatenação. Nós estamos concatenando uma palavra a outra, nós estamos grudando uma palavra na outra, tá? Tanto que vocês podem ver, eu não tenho nenhum espaço entre uma e outra, tá? Se eu quisesse colocar um espaço entre uma e outra, eu poderia colocar um espaço aqui entre as somas. Então eu quero a palavra 1, concatena um espaço vazio e depois concatena a palavra 2. Tá? E aí eu tenho o resultado, o resultado ao chamar o arquivo, né? O espaço aqui entre as palavras. Poderia também colocar o espaço aqui no olá ou antes do mundo, tá? Também daria certo, beleza? Isso se chama concatenação de palavras, tá? E o que que acontece se eu tentar somar uma palavra com um número? Será que dá certo? Tá? Então, vou tentar somar aqui a palavra 1 com o número 2. Vamos ver o que que acontece? Vou limpar meu terminal aqui, vou chamar o arquivo e eu tenho o seguinte erro. Eu só posso concatenar strings com strings e não inteiro. Então eu não posso fazer essa concatenação de string com números, tá? No Python é impossível fazer isso. Por que que eu falei no Python? Porque no JavaScript, por exemplo, a gente consegue fazer essa concatenação e o JavaScript transforma o número em uma string e concatena o número aqui na string também, tá? Mas no Python isso é impossível de fazer. A gente tem esse erro aqui do Python. Beleza? Uma coisa que eu vou falar para vocês é não tenham medo de testar. Tá aprendendo a programar e teve uma dúvida, o que será que acontece se eu fizer isso? Faz. Tenta, tá? Testa, vê o que que acontece. Você não vai explodir o teu computador, você não vai danificar o teu computador, testa, tá? O máximo que pode acontecer é tu precisar fechar o teu VS Code, tu reiniciar a tua máquina no último caso, mas não vai explodir o teu computador, beleza? Então, show. Já vimos os operadores matemáticos, tá? O módulo. Deixa eu falar um pouquinho mais do módulo aqui. Para que a gente utilizaria o módulo? O exemplo mais prático do que a gente utilizaria o módulo é para descobrir se um número é par ou não. Então, vamos supor que eu queira saber aqui se o número 1 é par e se o número 2 é par. Como é que eu faria isso? Então, eu vou vir aqui e vou dar um print no 5 módulo... 5 não, número 1, né? Print no meu número 1, resto da divisão por 2. Por que o resto da divisão por 2? Porque para saber se o número é par, ele tem que ser divisível por 2. Certo? Se o número não for divisível por 2, ele não é um número par, ou seja, ele é um número ímpar. Então, quando eu dou um print no número 1, que é o 5, resto da divisão por 2, eu tenho o valor de 1. Então, eu sei que esse número não é par, tá? Porque eu tive um resto da divisão aqui. Em compensação, se eu fizer o resto da divisão do número 2 por 2, que seria o 8, tá? Eu tenho o valor de 0. Então, quando o resto da divisão por 2 for 0, eu tenho o número par. Beleza? Esse é o exemplo clássico de para que se utilizar módulo, tá? E aí eu acredito que vocês consigam entender melhor o que seria esse módulo, beleza? Show! Qual que é o próximo assunto que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje? A gente vai falar sobre os operadores lógicos, tá? Aqui a gente já utilizou bastante o sinal de igual,
tá? Que no caso, ele não é um operador lógico, mas ele é um operador de atribuição. Então eu estou falando que a minha variável palavra 1 está recebendo a string olá, ou seja, a string olá está sendo atribuída à variável palavra 1, tá? Na programação, no Python especificamente, tá? Não só no Python, existem outras linguagens que utilizam, a maioria das linguagens, na verdade, utiliza essa questão de igualdade. Se eu quero falar ou saber se um número é igual ao outro, eu utilizo dois sinais de iguais, tá? Então, quando eu vier aqui e fizer um print, número 1, eu quero saber se o número 1 é igual ao número 2. Então, eu utilizo dois sinais de iguais, tá? Um na frente do outro, e aí eu quero saber se um número é igual ao outro, tá? O resultado desse print aqui vai ser um booleano, então ele vai me retornar true ou false. Então eu tô meio que fazendo uma pergunta aqui, o número 1 é igual ao número 2? Então quando eu rodo aqui o meu operadores.py, esqueci de salvar, tá? Muito importante salvar o arquivo. Quando eu rodo aqui, eu tenho false, porque o meu número 1 não é igual ao meu número 2. Em compensação, se eu fizer aqui o meu número 1, ele é igual a 5 e rodar o meu programa aqui, eu tenho um true, porque sim, o meu número 1, ele é igual a 5. Beleza? E ao contrário da igualdade, a gente tem o diferente de. Então, eu tenho aqui o operador lógico de diferença, tá? Que nada mais é do que eu colocar uma exclamação no lugar do meu primeiro igual. Então, quando eu faço aqui, ó, o número 1, ele é diferente de 5, quando eu coloquei exclamação, a fonte que eu uso aqui no meu VS Code, ele transforma o exclamação igual no símbolo de diferente, tá? Isso é por conta da fonte que eu uso no meu VS Code. Se vocês quiserem saber como é que eu faço isso, qual fonte que eu utilizo, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só falando sobre isso, beleza? Então, show. Quando eu faço essa pergunta aqui, né, meu número 1, ele é diferente de 5, eu vou ter o resultado contrário, né? Eu tenho um false, porque o meu número 1, ele é o 5. Então, se eu fizer número 1 é diferente do meu número 2, eu vou ter true, beleza? Da mesma forma, todos os outros operadores lógicos aqui, eles funcionam assim. Maior que, maior ou igual que, menor que, menor ou igual que, tá? Então, eu sempre vou ter essas comparações, né? Operadores lógicos, operadores de comparação. Eu vou ver se o número 1 é maior ou maior ou igual, se ele é menor ou menor ou igual. Beleza? Lembrando que os operadores lógicos, eles sempre vão trazer para a gente um retorno booleano. Ele sempre vai trazer true ou false. Beleza? Show! Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês só mais um assunto para o vídeo não ficar muito pesado. Eu vou até trocar de arquivo aqui e vou chamar esse arquivo de funções.py. Tá? O que são funções? Tá? Na programação, função nada mais é do que um bloco de código que vai ser executado sempre que for chamado. Tá? Por exemplo, o print é uma função. Ela é uma função nativa do Python. Tá? Como eu sei? Dois motivos. Tá? Primeiro, pela cor que fica aqui no meu VS Code. Então, eu sei que esse azulzinho aqui é a cor de funções. Segundo, se eu passar o mouse por cima, eu tenho aqui, ó, function. Tá? Então, essa é uma função que no Python, toda vez que a gente vai declarar uma função, a gente inicia pela palavra def, palavra reservada def, o nome da função, abre e fecha parênteses.
tá? Então, sempre que eu quiser chamar uma função, eu vou digitar o nome dela e vou abrir e fechar parênteses. Então, eu estou chamando, estou invocando essa função. Eu estou executando todo o pedaço de código que foi feito com o nome print, tá? Beleza. Então, vamos criar nossa primeira função aqui. A gente viu, então, né, passando o mouse aqui em cima do print, que para criar uma função eu preciso da palavra reservada def. Então, vou criar um def aqui, soma. Tá? O nome da minha função vai ser soma. Então, vou abrir e fechar parênteses, e como eu estou criando uma função, não estou apenas executando, porque essa função não existe no Python, eu estou criando ela, eu preciso colocar 2 pontos. Tá? Quando eu der um Enter, notem que o meu cursor aqui, ele vai vir um pouco para dentro da minha função. Ó. Vou dar um Enter aqui, e o meu cursor ele tem um recuo da margem aqui do meu VS Code. Por quê? Em algumas linguagens de programação, eu vou abrir comentário de múltiplas linhas aqui. Para a gente fazer isso, é só colocar 3 aspas, tá? E eu posso dar um Enter e escrever comentários maiores aqui dentro, tá? O comentário com hashtag é comentário de uma linha, beleza? Então, vamos supor no JavaScript. Vamos usar o JavaScript como referência aqui. Para eu criar uma função em JavaScript, eu tenho que criar function, eu não uso def, eu uso a palavra function. O nome da função, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Tá? Então, tudo que tiver dentro das chaves é o bloco de código que vai ser executado toda vez que a função soma for chamada, tá? Isso em JavaScript. Vou até colocar aqui, ó, declaração de função no JavaScript, tá? No Python, a gente não utiliza chaves, tá? O Python identifica o bloco de código da função através dos recuos. Então, quando eu estou recuado aqui, todo o bloco de código que eu colocar aqui dentro do recuo faz parte da função soma. Beleza? Então, se eu terminei, por exemplo, de usar a função e quero de criar a função e quero usar o print ou declarar uma nova função, é só eu voltar ao recuo original. Tá? Então, aqui o meu print não faz parte da minha função soma, tá? Porque ele está recuado no mesmo nível da declaração da função. Porém, o 8 mais 5 faz parte da minha função porque ele está dentro do recuo da função. Beleza? Se tu ficou com alguma dúvida nessa parte aqui, escreve nos comentários que eu vou responder para vocês, tentar elucidar melhor ainda essa parte, tá? De escopo, essa parte de blocos de códigos pertencentes ao recuo no Python. Beleza? Então, show. Eu tenho aqui, ó, um def, vou criar minhas variáveis aqui, ó, número 1 de novo, 8, e o meu número 1, número 2 é 5, tá? E aí, eu quero fazer número 1 mais número 2, tá? O que vai acontecer quando eu chamar essa minha função soma, tá? Vou salvar aqui, vou abrir o meu terminal, limpar ele aqui, e vamos ver o que acontece quando eu chamo py funções.py. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque essa soma do número 1 mais o número 2 está acontecendo somente dentro da função. Tá? O meu arquivo principal, que no caso aqui é o funções.py, não sabe o que está acontecendo lá dentro. Beleza? Tanto que se eu colocar um print aqui dentro, tá? O meu print número 1 mais número 2, e chamar novamente o arquivo, aí sim eu consigo enxergar, tá? Porque eu tenho um print dentro da função e aí eu consigo visualizar isso aqui fora, tá? Mas isso não é
muito viável, tá? Porque normalmente a gente vai precisar utilizar as coisas que acontecem dentro das funções no âmbito global do meu arquivo, tá? E como é que eu faço isso? Com a palavra reservada return. Então a minha função soma, ela vai retornar a soma dos meus número 1 e mais número 2. Tá? Então agora, quando eu chamo a minha função soma, vamos ver o que acontece aqui. Continuo não tendo nada. Pô, Rafa, mas tu acabou de falar que eu tenho que utilizar, para eu utilizar o valor dessa soma, eu tenho que utilizar return, que ele vai colocar essa soma para fora no escopo global. Tá? Por que não apareceu nada aqui? Porque eu preciso armazenar o retorno dessa função em uma variável. Tá? Então, eu vou chamar aqui a minha variável de resultado função. Tá? Opa, função. Então, a minha variável resultado função vai receber o retorno da função soma. Tá? E agora eu vou chamar um print aqui da minha resultado função. Tá? Vou limpar o terminal, chamo aqui novamente e agora sim eu tenho o resultado aqui, o valor 13, tá? Porque ele chamou a soma, a função soma, que vai somar o número 8 com o número 5 e vai retornar essa soma aqui. Então, a variável resultado função vai guardar esse return, o valor dessa soma aqui. Beleza? Só que aí vocês devem estar pensando, né? Pô, mas aí fica difícil. Toda vez que eu vou ter que criar uma função para cada soma possível na matemática de todos os números. Imagina a trabalheira que dá isso. Calma, tá? Não é assim que a gente utiliza funções, tá? É claro que a gente pode sim declarar variáveis dentro de funções. Isso é óbvio, a gente pode fazer isso. Mas para função existe uma coisinha chamada parâmetros. Tá? O que são os parâmetros? São as variáveis que nós declaramos dentro dos parênteses ao criar uma função. Então, essa minha função soma vai receber como parâmetro um número 1, vírgula, um número 2. Então, essa minha função soma recebe dois parâmetros, dois números, e ela vai retornar a soma desses dois números. Tá? Uma função pode receber quantos parâmetros forem necessários para a execução dela, desde 1 a infinito ou nenhum. Tá? Então, beleza. Se eu chamar aqui agora resultado função soma de 1 e 1, eu tenho aqui o resultado 2. Se eu chamar a minha função soma com um número gigantesco aqui, mais um outro número gigantesco, opa, não pode separar por vírgula, tá? Mais um outro número gigantesco aqui, eu tenho o valor dessa soma. Beleza? Então, esse é o básico de funções, tá? Lembrem-se sempre que os parâmetros, eles funcionam como se fossem variáveis, tá? Então, quando eu chamo uma função, eu passo esses parâmetros que vão funcionar como variáveis dentro do escopo da função, dentro do bloco da função. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte de operadores, operação matemática, operadores lógicos, funções, tá? Na próxima aula aqui, no próximo vídeo, eu vou entrar na parte de condicionais e loops. Eu preferi deixar essa parte de condicionais e loops para depois de funções, para a gente começar a utilizar mais funções aqui. Tá? Mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou responder todos os comentários de vocês, vou fazer de tudo com que vocês não fiquem com dúvidas. Qualquer coisa a gente pode marcar uma live, algo do tipo assim, para eu tirar a dúvida de vocês, tá? E é isso, galera. Não esqueçam de curtir, compartilhar, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!